Olá, gente! Tudo bem? Como sempre peço a vocês, dá o teu like, beleza? Se inscrevam no canal e aperte o sininho das notificações do canal, beleza? Bom, gente, olha só. Por isso que o título é esse que está aí, né? 3 vence, 1 perde. 3 vences. 3 vence, 1 perde. Por que eu estou falando isso? Vou começar justamente pelo jogo, não do grande vencedor que foi o Vasco. Mas vou começar pelo jogo do Fluminense. Não vi muito bem o jogo não, só vi a parte do primeiro tempo porque tive um contratempo e acabei não assistindo o segundo tempo. Então vou comentar só o que eu vi no primeiro tempo do Fluminense. Muito bem articulado, fez um 1x0 no Fortaleza. O Canóbio jogou muito bem, que entrou no lugar do... Não me esqueci, do substituto, o rapaz foi machucado. É muita gente, é muito cara, é muito jogador. Sabe, antigamente era mais fácil que o time mantinha uma base um dia de trocando para substituir uma frescurada, um padrão FIFA idiota. Que babaquice transformou o futebol, né? Time que tá ganhando se mexe, não, tá ganhando mexe. Tem pensador que o cérebro é desse tamanho, mas eles acham que eles são os... De contar, rapaz, que porcaria que ficou esse esporte, meu Deus do céu. Bom, mas ficou, vamos ser bem, eu não sou hipócrita, não suporto hipocrisia, nunca gostei, nunca fui hipócrita, nunca. Então, antigamente nós não era muito trabalhar futebol de ontem. Então, o Canóbio, né, uma jogada muito bonita do Sérgio, o Canóbio foi lá e fez o gol do Fluminense, né? Renato armou o time bem, articulou bem o Fluminense. O Fluminense está jogando bem, não tá, pelo contrário, não está mal não. O Fluminense está muito... Olha, o Fluminense, de todos hoje, o mais organizado, depois do Flamengo, o mais organizado é o Fluminense. O Renato está armando o time certinho. Tem muitos críticos aí que enchem um saco do Renato. Tá? Não sou, vocês sabem, eu não sou tricolor, estou aqui que eu falo dos 4 clubes do Rio de Janeiro. Né? Mas olha só, enche o saco do Renato. Sabe, tem coleguinha aí que o Renato tá armando o Fluminense muito bem. Vamos parar de ser hipócritas. Renato tá armando o Fluminense muito bem. Mas muito bem o Fluminense está jogando. Ele tem horas que ele consegue avançar o Martinelli, o Samuel Xavier, e consegue articular na frente com o Cano. Esse é o Fluminense que o pessoal quer ver. Esse é o Fluminense que o pessoal deseja. Não é? Então, aquela história. O Fluminense tem que jogar uma coceirinha chata, apenas. Tem que saber, aquela história, tem que saber jogar. Tem que articular bem o jogo. E o Renato está sabendo armar o Fluminense. Só que tem coleguinhas que acham que o Renato não está armando o Fluminense. O Renato é um falastrão. Jogou pra cacete, muita gente que tem boa hoje aí. Jogou muito futebol, Renato. Campeão mundial pelo Grêmio. Jogava muita bola. Entendeu? Um senhor jogador, foi um grande jogador, um grande atleta. Tá? Grande jogador, um dos melhores que eu vi. E como técnico está mostrando para que veio. Há muitos anos já, um grande profissional. O Renato é um baita técnico. Né? Só que aquela tem gente que acha que não. Mas um excelente técnico. E armou o Fluminense. Muito bem, o Fluminense está jogando muito bem articulado, e realmente o Fluminense está fazendo o que tem que fazer. Gol, tentando se classificar, tentando jogar, e outra coisa, tá? Tem muito futebol para isso. Ok? Com toda pureza d'alma. Flu é flu. Vai em frente, Renato. Está de parabéns. Agora eu vou falar um pouco do jogo que eu vi do atual, entre aspas, vice-líder, que é o Palmeiras. Né? Vou falar de Palmeiras e Botafogo. Daqui a pouco eu vou falar do Vasco e do Flamengo. Olha, eu vi o jogo do Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras, eles entraram com uma linha de 5, não foi nem de 4, de 5. E Botafogo jogou praticamente completo, de 5. O que o Abel, ele é muito inteligente, está entrando no Palmeiras, muito competente. Apesar que critica, mas eu gosto dele.
O que ele fez? Ele colocou um cara para segurar o Savarino, um cara para segurar o Montoro e um cara para segurar os avanços do. Caramba, como é que é? Gente, sempre esqueço o nome dele. Caraca. Do Marlon Freitas. Tampou aqui os três aqui, ó. Tampou aqui. Botafogo ficou sem jogada. Savarino não viu bola. Porque ele conseguiu, toda hora, bloquear o Savarino. Eu vi 2 jogadas do Savarino, só não fez nada. Fez 2 jogadas só, no jogo todo. No jogo todo. E ele foi chamado de jogo de xadrez, de estratégia. Né? O pessoal fala, o Ancelotti, filho do Ancelotti, é um técnico como outro qualquer. E não é essa bola toda, não é o futuro mister que eles estão querendo dizer. Entendeu? E o Botafogo pecou novamente. E outra coisa, se não se armar bem, o próximo jogo é na altitude. Vai perder. Vai perder. Se eles fizerem 1-0 no Botafogo, esquece. Acaba. O Botafogo vai acabar a Libertadores. Acabou. 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 Aí vai ficar com a Copa do Brasil e vai ficar com o Brasileirão. É o que resta. Né? É o que resta. Então, quero saber, você precisa até ponto, como é que ele vai articular o Botafogo para o segundo jogo? Bom, mas eu estou falando aqui do brasileiro. E o Abel implantou os 3, bloqueou aquele termo ofensivo do Botafogo, que fez muito bem e conseguiu fazer. E o Botafogo não teve a mínima condição de ir para frente mais depois. Ele trancou o jogo, ele articulou o jogo, ele jogou para trás, ele fez uma linha de 5 que o Botafogo não conseguia desbloquear. E ao contrário, foi desbloqueado, porque levou um gol. E um gol bobo de bobeira, o Botafogo pegou um gol de bobeira. Mas aquela história. Futebol, como sempre, uma caixinha de surpresa. E foi assim para o Botafogo perdeu. Bom, agora eu vou falar do Clube de Regata Vasco da Gama. Aí Vascão desencantou, hein? Né? Mas o pessoal, desculpa, mas o pessoal está até brincando, né? O Vasco, efeito do golfinho, sobe bonito e depois desce feio. O golfinho não, uma subida bonita, depois a vez sai todo estabanado e tal, é mais ou menos isso. Mas, de qualquer maneira, jogou bem. Engraçado, aí que eu queria chegar. Né? Vocês já repararam que eu nunca comentei nada, peguem todos os meus vídeos, todos. Eu nunca gostei de falar do Neymar. Que até que para mim eu nunca achei essas coisas. E sinceramente, adorei o que aconteceu hoje. 6-0 com o Neymar em campo. Neymar em campo. Levou 6 do Vasco da Gama. E foi pouco. O Vasco podia ter dado de 8 se quisesse. Passeou em campo, brincou com o Santos. E sinceramente, mereceu. Hoje essa vitória do Vasco foi muito, mas muito merecida. Não só pela capacidade técnica do Fernando Diniz, não. Ao contrário, por tudo que ele está fazendo, o trabalho todo que ele está fazendo no Vasco. O Vasco tinha uma lentidão, antes disso, dava até ânsia. Ficava ansioso para o Vasco. O Vasco está sendo, olha, com o Paulo Henrique e com o Piton, o Vasco está dando resultado. Está dando resultado. Está aí, está articulando. E chegou lá. E vai chegar mais ainda. Se jogar o que jogou hoje contra o Santos, tem futebol para ir para frente e não cair. Não vou dizer que vai lutar lá para cima, no topo. Mas ficar na intermediária com a Sul-Americana, se der certo até o G6, quem sabe? Quem sabe? Futebol é uma caixa de surpresa, gente. Ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, aquela história. O Vasco está jogando bem, está articulando bem, está partindo para cima, está fazendo jogadas interessantes. Outra coisa, ó, com cuca fresca. O mais importante é com cuca fresca. Por que eu falo que é com cuca fresca? Sabe? Está sendo malandro. Acabou a pressão, está no meio do campeonato, vai virar o turno, relaxa. Aí começa a partir para cima. Aí sim.
Queimou a gordurinha? Tá, perdeu quase 5 pontos, tá bom. Perdeu 11 pontos, tá bom. Parte para cima. Eu já vi muitos atropelos virarem vitórias. Quem lembra do Atlético Mineiro? Hein? Há 4 anos atrás, quando ele foi campeão. Quem lembra? Não lembro. Quem vai dar certo? Perdia 3, perdia 4. Começou a virar, tá aí. Campeão. É isso aí, gente. Quem sabe não vira, né? Eu acho que não vira. É o time da virada, né? Apesar que eu não acredito muito no futebol de chegar lá em cima, mas vai brigar entre décimo, entre nono e tal, vai ficar por ali. Talvez até fique perto ali da zona de classificação da Liberta, até sexto lugar. Bom, agora eu vou finalizar com o Flamengo, que deu uma aula de futebol lá no Sul, né? Brincou com o Internacional, deu de 3, podia ter dado de 4 se quisesse. Porque no final do jogo, o Plata perdeu mais um gol e o Luiz Araújo outro. Podia ter dado de 5. Fizeram 3, podia ter marcado 5. Aí eles fizeram gol, então, mas aquele gol que eles fizeram é feito água. Não deu em nada. Um golzinho só, o Flamengo levou daí. Apesar que mas o cara estava impedido. Aquela linha estava traçada errada, hein? O cara estava impedido. E é marrento esse tal de Barré, hein? É marrento, moleque. Te dá abrigão. Irmão, se tu conhecesse um cara chamado Moisés, tu não passava no meio de campo. Tu ia levar uma cipuada que tu ia ficar bonitinho, pianinho. Tu ia ficar... Ou se tu conhecesse um cara chamado Júnior Baiano, quem lembra do Júnior Baiano? Te dava uma voadora, tu ia ficar 10 minutos, tu ia ficar sentado e ia pedir arrego. Esses zagueiros de hoje não são zagueiros. O cara é butinudo. Eu gostava dos butinudos que impõem respeito. Aqui tu não vai passar, moleque. E puf, espalhava tudo. Mauro Galvão, Wilson Gotardo, Júnior Baiano, Moisés, nunca mais você vai ver igual. Nunca mais. Luiz Pereira, meu Deus do céu, quantos eu vi por aí, entendeu? Quantos zagueiraços que eu vi por aí, nunca mais a gente vai ver igual. Entendeu? Aí tudo bem, hoje é mais clássico, toca a bola, né? Tem que fazer futebol rapidão. Mas eu gostava de alguns butinudos, eu gostava. Saudade que eu tenho do Moisés. Nossa, como eu tenho saudade dele. Aquilo que era um zagueiro, um zagueiraço. Como ele nunca mais a gente vai ver. Moisés, difícil, muito difícil. Bom, então, o Flamengo jogou bem, articulou muito bem as jogadas, Pedro jogou muito bem, fez 2 gols, né? E bacana que ele fez um gol de direita e outro de esquerda, um com a perna direita e outro com a perna esquerda. Né? Um com o pé direito e outro com o pé esquerdo. Bacana, né? E o Plata, que é canhoto, o último gol ele fez com a direita, lá no cantinho do goleiro do Internacional. Não pôde fazer nada para evitar o gol. Né? E ganhou com justiça, ganhou bem, articulou bem as jogadas, o Flamengo jogou muito, mas muito bem. Parabéns, rumo certo, segue o líder, cada vez mais líder, com merecimentos, com méritos. Clube de Regatas Flamengo cada vez mais líder. E quarta-feira tem Libertadores, e nunca se esqueça. Quarta-feira tem Flamengo e... Eu acho que Botafogo também, né? Flamengo e Botafogo para Liberta. Não sei se o Botafogo é quinta ou quarta, eu não me lembro agora. Mas temos Flamengo e Botafogo na Libertadores. Eu volto aqui para comentar. Beleza? Gente, amanhã de semana para todo mundo, alto astral sempre, saúde de pena para todo mundo. Vai aqui, por favor, dá um valeu demais. Aqui cada vez mais o seu canal, porque aqui o torcedor sempre teve voz, tá bom? Já vou ficando por aqui, gente. Uma linda semana para todo mundo, cuca fresca. Resolva os seus problemas com muita calma, tranquilidade e muita saúde, tá bom? Muito obrigado, sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Valeu, obrigado por seu abraço, valeu. É por aí. Valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho do Torcedor.